Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Paulo Pinheiro para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 78ª sessão ordinária, em 26 de novembro de 2018. Quer falar primeiro? Pode. Às 14, presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Tânia Bastos, vice-presidente, e Rocal, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Tereza Berger, Otone de Paula, César Maia, Ítalo Ciba, Babá, Tânia Bastos, Fernando William, 8. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, primeiro vice-presidente, e ocupa o cargo de secretário o senhor vereador Otone de Paula, a convite. Encerra-se a sessão às 17h37. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente de trabalhos, vereador Rogério Rocal, senhores vereadores presentes e chegando na casa nesse momento, senhores funcionários da casa, vereadores que se encontram nos seus gabinetes, telespectadores da TV Câmara. Eu, inicialmente, gostaria de ler um manifesto que recebi dos servidores municipais a respeito da creche institucional Dr. Paulo Niemeyer. Nós todos aqui tivemos uma luta, todos não, uma parte dos vereadores, brigaram, lutaram contra o fechamento da creche, que era uma medida que quase foi perpetrada no início do atual governo. Nós estamos há alguns dias de receber o projeto de lei orçamentária e esperamos que nele possa estar contemplado o futuro da creche Paulo Niemeyer. O manifesto que eu queria ler é o seguinte: o coletivo de responsáveis da creche institucional Dr. Paulo Niemeyer manifesta pelo direito de manter essa escola em caráter institucional, atendendo aos filhos dos servidores municipais que foram sorteados em um processo legal que garante o direito dessas crianças de frequentarem a instituição até o final do ciclo correspondente à educação infantil, bem como a abertura de novas inscrições. Para tanto, é necessário garantir que a origem da verba mantenedora da creche seja o Preve-Rio. Isto define e sustenta o caráter institucional da creche. É fundamental que esta seja proveniente dos servidores para dirigir-se aos servidores, evitando assim a fragilidade do direito. Esse coletivo tem como princípio atender a necessidades de representação do corpo discente da creche, em luta pelos seus direitos de ali estarem enquanto seus responsáveis estão trabalhando. Buscamos, através dessa organização, encontrar os meios legais de garantir esses direitos. Esse coletivo se dedica a pesquisar, dialogar com os representantes políticos encarregados pela instituição, informar os demais responsáveis da escola, conversar com os representantes da creche e ainda promover atos que manifestem
esses princípios e direitos. Não existem fins lucrativos nesse coletivo, apenas o desejo de lutar pela manutenção da creche como institucional e pelo direito de nossos filhos se manterem na instituição para a qual foram sorteados e que é, em si, um direito do servidor municipal do Rio de Janeiro. Lutamos também pela ampliação do direito a um número maior de servidores. Estamos unidos pela defesa e garantia de que esta creche permaneça institucional, caráter que a viabilizou e a originou. Quaisquer mudanças que descaracterizem este modelo, ferem os direitos dos servidores e retiram de cerca de 130 crianças já matriculadas na instituição o direito de frequentarem a creche institucional para a qual foram sorteadas até o fim do ciclo de educação infantil. É na defesa incondicional dessa escola de educação infantil institucional de qualidade que escrevemos esse manifesto. Reiteramos o nosso desejo de que a creche institucional Dr. Paulo Niemeyer esteja garantida por lei como um benefício assistencial do Prev Rio. A necessidade de manter no orçamento de 2019 a previsão de gastos com a creche através da busca de fontes de receita para o seu custeio e a garantia da abertura de vagas, de inscrições para novas vagas e para o preenchimento de vagas ociosas em turmas já em curso, de modo a garantir o funcionamento na sua capacidade plena. Portanto, senhores, esse manifesto desse grupo de responsáveis e profissionais que trabalham na creche Paulo Niemeyer é porque parece, não temos ainda a certeza, de que o orçamento que chega aqui não vem com essas características. Essa negociação foi feita pelos servidores e, representando o governo, esteve sempre presente o primeiro-ministro Paulo Messina. Ele sempre dialogou, pediu um tempo e o tempo foi dado. A creche funciona de maneira não ainda equilibrada e nós esperamos que as promessas feitas pelo governo aos pais e profissionais da creche sejam mantidas no orçamento que vai chegar nessa casa. Portanto, essa leitura é apenas para que os nossos colegas vereadores entendam que provavelmente temos um problema nesse orçamento que precisa ser discutido quando ele for posto em discussão aqui nas audiências públicas do orçamento para 2019. Além disso, eu queria mais uma vez lembrar aos profissionais de saúde aqui do Rio de Janeiro e lembrar aos nossos colegas vereadores que a situação do sistema de regulação de vagas do município do Rio de Janeiro continua complexo. Nós tivemos hoje uma informação que foi viabilizada por uma matéria no RJTV, mostrando que há uma completa divergência entre o que diz o prefeito Crivella e aquilo que diz a Secretaria de Saúde através do sistema de regulação. O prefeito Crivella, num evento que ele organizou e participou na Conlurb, no início dessa semana, o prefeito fez um feirão de mutirões da catarata, da hérnia e das varizes, dizendo para os garis que procurassem os seus direitos e que, se tivessem alguma dúvida, que ele novamente disponibilizaria a sua secretária especial, Márcia, para ajudar a orientar aqueles que querem entrar, que precisam do mutirão. Diz o prefeito que contratualizou 15 mil cirurgias de catarata, realizou 9 mil e que existiriam 6 mil vagas. Eu fiz um requerimento de informações à Secretaria de Saúde, para que o sistema de regulação, para que a subsecretária de regulação nos explicasse qual é a situação momentânea desse caso no sistema de regulação. E ela mostrou claramente qual é a situação.
Existem, segundo a Secretaria de Saúde, 8.010 vagas, 8.010 pessoas na fila para a cirurgia de catarata. O prefeito diz que não tem ninguém, que as pessoas devem se movimentar porque ele está procurando os idosos, não está achando os idosos que queiram fazer a cirurgia. Hoje, o programa mostrou um idoso que há 4 anos espera para ser operado de catarata. Operou um dos olhos e não conseguiu ainda operar o seguinte, o outro olho. O prefeito parece que continua sem ler ou sem ser informado do que está acontecendo dentro da Secretaria de Saúde. Provavelmente ele esteja fazendo um pouco de confusão, porque ele tem dúvidas de quem é o secretário. Tem a secretária Ana Bush, que é a secretária de Saúde oficial, e tem o secretário ad hoc, que é o primeiro-ministro Messina, que é aquele que vem informando o que vai acontecer com os recursos orçamentários da saúde. Portanto, mais uma vez, mostra-se aqui a importância daquilo que essa casa tem por obrigação de apurar e averiguar através de uma comissão parlamentar de inquérito que foi instalada essa semana. Nós precisamos ouvir, né? Ouvir algumas pessoas. Eu hoje tenho inclusive dúvidas de quem a gente deve chamar. Quem é que vai responder sobre essa situação em relação à saúde? Será que a secretária de saúde vai responder com a sua opinião? Ou virá o primeiro-ministro Messina botar a opinião da Secretaria da Casa Civil? E a importância, mais uma vez, de se lembrar que a senhora Márcia, que pelo jeito dispõe de uma listagem diferente daquela do CISREG, possa nos explicar como é que está funcionando, como é que ela tem ajudado as pessoas a procurar as vagas, já que parece que o trabalho dela não tem sido muito eficiente, já que existem 8.000 pessoas e o prefeito está mandando mais gente procurar porque tem muitas vagas sobrando. Portanto, a vida continua aqui no Rio de Janeiro, com todos os problemas nacionais, estaduais, a vida continua. E a situação continua a mesma. Nós continuamos tendo gravíssimos problemas dentro do município em relação à saúde, em relação ao orçamento da saúde, em relação às atividades exercidas no Rio de Janeiro pela Secretaria de Saúde. Eu não tenho a menor dúvida que atravessamos um período crítico, estamos chegando nos últimos 3 meses do ano, quando as coisas vão se complicando ainda mais, se é possível haver mais complicações no sistema de saúde público do município do Rio de Janeiro. Portanto, senhor presidente, eu espero que os vereadores, mesmo ocupados nas suas lutas na eleição que ocorrerá daqui a 1 semana e pouco, que eles entendam que esse assunto é da maior importância para ser discutido dentro dessa casa. E nós precisamos prestar contas àqueles que pagam os seus impostos e que, pelo que eu estou vendo, vão ser chamados a pagar mais impostos pelos projetos hoje publicados na imprensa, o desejo de votação urgente de mais 2 cobranças no Rio de Janeiro para que busquem mais recursos. Nós já temos nas costas um grande peso com o IPTU. Lembrando que no ano que vem a segunda parte do IPTU. Como é que o governo municipal vai pagar as suas dívidas? As dívidas com fornecedores e as dívidas com organizações sociais. Como é que nós vamos tocar o atendimento à saúde? Porque o que acontece no mundo real é completamente diferente do que pensa e diz o prefeito Marcelo Crivella. Portanto, senhor presidente, eu espero, em primeiro lugar, que essa casa se posicione e queria relembrar essa carta lida pelos profissionais da creche. Nós não podemos deixar qualquer tipo de modificação em relação àquilo que se propôs o município ao criar a creche institucional Paulo Niemeyer. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, demais cidadãos presentes à sessão, aqueles que nos assistem em seus gabinetes e da TV Câmara. Como eu procuro fazer sempre, eu venho aqui tratar de temas normalmente relacionados à cidade,
para a qual nós fomos eleitos e temos a obrigação de estar atento ao que se passa, no intuito de defender os interesses do cidadão, fundamentalmente. Com relação a isso, eu queria discutir duas coisas rapidamente. Um projeto de lei que foi apresentado pelo presidente, Jorge Felipe, que trata da regulamentação do aplicativo Uber e outros aplicativos aqui no Rio de Janeiro. Foi solicitado que os integrantes das comissões que deveriam dar parecer, dessem parecer em caráter de urgência, e foi o que eu fiz, apesar de não ser presidente da comissão de administração e assuntos ligados ao servidor. Eu fiz o que faço sempre, né? Todas as vezes que me chega projetos em tramitação, seja em regime de urgência ou não, eu procuro no mesmo dia, e normalmente tenho tempo para isso, de analisar os projetos e dar parecer o mais rápido possível. Talvez por não entender esses procedimentos, vários integrantes desse movimento de defesa de Uber entraram na minha rede social, como provavelmente entraram de outros vereadores, e como a gente vive um momento de radicalismo, e a sensação que temos é que o número de neurônios das pessoas, de um modo geral, se reduzem. As pessoas estão cada vez mais pensando com fígado e tratando os problemas políticos, sociais, enfim, com grosserias, agressões, ofensas, né? Foi um rol de pessoas ligadas ao movimento de aplicativos, dizendo que eu e outros vereadores que demos parecer e tínhamos votado, né, na calada da noite, como alguns utilizaram o termo, um projeto que inviabilizava o emprego de mais de 120 mil trabalhadores no Rio de Janeiro. Então, eu aproveito essa oportunidade para dizer o seguinte: quando o vereador dá o parecer, ele não está querendo dizer, em princípio, que ele é favorável à matéria, né? O parecer, em princípio, se o projeto é ou não constitucional, né? E se ele tem alguma coisa que contraria no mérito, né, a comissão de mérito que lhe dá parecer. Se não há nenhuma coisa nem outra, o parecer tem que ser dado favoravelmente, né? E o vereador coloca o projeto na ordem do dia, e aí os vereadores, no seu conjunto, decidem. Eu quero, para não me alongar nesse tema, dizer que imagino que não seria votado antes da eleição, mas mesmo depois da eleição, eu procurei, através da Comissão de Trabalho da Câmara, a qual eu sou presidente, um amplo debate, né, aqui na Câmara de Vereadores, para que a gente possa tratar com o máximo de profundidade possível, né, essa questão, porque, sem dúvida, é um problema muito sério, né? Por um lado, nós temos milhares de taxistas. Claro que a gente sabe que existem problemas de empresários que exploram taxistas com suas empresas, etc. e tal, mas, muito concretamente, né, os taxistas pagam seus impostos, os taxistas, enfim, são avaliados permanentemente pela prefeitura, tem uma série de regras e normas que precisam ser cumpridas. O Uber surgiu como aplicativo a partir de uma empresa norte-americana e, no ambiente de crise econômica que nós estamos atravessando, possibilitou que uma quantidade imensa de pessoas, muitas vezes até de classe média, a gente vê às vezes engenheiro, advogados e tal, que perderam seus empregos e com dignidade, com honestidade, com espírito, né, público, com coragem de, né, ter um carro, comprar um carro e ir trabalhar para ganhar o seu pão de cada dia com dignidade, né, foram atuar. E ninguém tem absolutamente nada que as pessoas se esforcem, né, e se empenhem em ganhar o seu pão de cada dia com dignidade. O que nós precisamos, como vereadores,
é estabelecer o equilíbrio necessário para que não haja nem da parte, né, da atividade profissional dos taxistas, né, que pagam inclusive as suas licenças, compram suas licenças, etc. e tal, nenhum prejuízo, né, ou se houver prejuízo, como já está vendo na prática, esse prejuízo seja minimizado ao máximo, porque também são trabalhadores, são também pessoas que estão ali empenhadas em levar seu sustento para casa, e que a gente possa garantir também, né, que haja o funcionamento alternativo desses aplicativos, mas que seja num nível de igualdade, né, que possibilite o cidadão comum, né, escolher entre um ou outro, né, aquele que melhor lhe serve, aquele que melhor lhe atende, né, e que esteja também dentro de condições adequadas, né, ao funcionamento desses aplicativos numa cidade, para que não haja exageros, excessos, né, e também para que não haja uma competitividade absolutamente desigual. Então, tudo isso nós debateremos, tudo isso nós discutiremos, não há, portanto, nenhuma intenção de prejudicar qualquer categoria, muito menos trabalhadores que estão, de uma forma ou de outra, empenhados em, né, ganhar seu pão de cada dia com dignidade. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, mas meu tempo corre rápido pra caramba, eu falo muito sobre os mesmos temas. Eu acho que o Rocal está me perseguindo, viu? Mas enfim, eu ontem postei aquela foto do Instagram do nosso colega Carlos Bolsonaro. E assim, realmente é impressionante, né, o número de comentários que eu tive até agora. Eu acho que nunca tive tantos comentários até agora. É um verdadeiro embate, né, político entre os bolsonaristas e os que não são bolsonaristas. E assim, a sensação que a gente tem é que não há não há bom senso, né? As pessoas não analisam, né, com o mínimo de bom senso o fato em si, né? Nós poderíamos até dizer, né, o nosso colega Carlos Bolsonaro, no intento, né, de defender a imagem do pai, o que é natural, legítimo, né, é o que se pode esperar de um filho em relação ao pai, ele fez uma postagem de alguém que, tentando comprometer o pai com aquilo que o pai defende abertamente, que é a tortura, tanto que homenageia, né, o Carlos Alberto Ustra, um dos maiores torturadores do período da ditadura militar. O artista fez, né, fotos de imagem de um cidadão que estaria supostamente sendo torturado. Claro, a assessoria de comunicação do vereador Carlos Bolsonaro não estava atenta, não estava ao lado dele e permitiu que ele postasse, né, aquela imagem com afirmações tais como vai chorar no banheiro, né, como se, né, aquilo fosse uma figura torturada que estivesse chorando no banheiro. E essa expressão chorar no banheiro, ela tem sido categorizada como sendo uma expressão de pais que têm filhos gays, e pelo fato de terem filhos gays, né, acabam ficando tristes, se é que o termo pode ser considerado dessa maneira, enfim, não se adaptam à realidade, né, de terem filhos gays, e, enfim, passam a ter o sofrimento, enfim, a incompreensão, a incapacidade de conviver harmonicamente com seus filhos, e passam a chorar no banheiro. Então, o Carlos Bolsonaro fez uma associação absolutamente inconveniente, né, uma associação absurda, né, uma associação que vincula tortura, né, como se assim, o indivíduo que chora pelo filho, né, ser gay, deveria estar sendo torturado, né, é o que se extrai daquela imagem. Mas, enfim, o cidadão que vota hoje no Bolsonaro, com raríssimas exceções, claro que tem os liberais que, por oportunismo, verificando que ele tem chance de vencer a eleição,
e podem tutelá-lo, já que ele, do ponto de vista econômico, reconhece que não conhece nada, tanto que afirma que, em termos de economia, vai recorrer ao seu posto Ipiranga, que é o Paulo Guedes, que é um ultraliberal. É bom dizer que o Paulo Guedes serviu ao regime do Pinochet, né, como um eminente economista ultraliberal. E aí os liberais, né, estão aproveitando esse ambiente conservador, esse ambiente direitista, esse ambiente, né, que vai crescendo, né, por alguns viés, como por exemplo, né, o das igrejas pentecostais, né, e volta a afirmar nada contra evangélico, nada contra qualquer tipo de religião, mas sim contra, né, a utilização de fiéis para pregações políticas que nada tem a ver com a realidade, né? Eu me disponho aqui, finalizando, né, se há democracia nessas igrejas pentecostais, ir a qualquer uma delas, mesmo sabendo que o pastor tem uma fortíssima influência junto aos seus fiéis, e debater com os fiéis para mostrar que esquerda, né, e costumes não tem absolutamente nada uma coisa a ver com a outra, né? O sujeito pode ser homossexual e ser de direita, né? Isso é um costume e tal, como pode ser homossexual e ser de esquerda. Ele pode ser a favor, aliás, isso a gente verifica nas pesquisas, a favor da pena de morte, ser de esquerda, né? Como pode ser de direita, um liberal, e ao mesmo tempo ser contra a pena de morte. Então essas vinculações feitas de forma, eu diria, esperta, né, por religiosos. Isso não é só igrejas pentecostais, não, a gente verifica outras, inclusive tem um padre da Igreja Católica, se não me engano, de Resende, não é, que tem postado matérias completamente absurdas, se utilizando da condição de padre. E eu me disponho, né, a debater com qualquer um deles para mostrar que eles estão misturando temas religiosos com temas políticos que não se coadunam. Obrigado. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Raimon, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu aqui tomo parte da tribuna nessa tarde de hoje, cumprimentando a todos que estão aqui no plenário, cumprimentando também o pessoal que nos acompanha dos seus gabinetes, cumprimentando os trabalhadores aqui da Câmara e os que nos acompanham também ao vivo pela internet nesse momento aqui do site da TV Câmara Rio de Janeiro, da Rio TV Câmara. Eu estou muito mexido, estou, na verdade, muito preocupado com os rumos que a gente está vivendo na sociedade, que a gente está tomando na sociedade. O fascismo chegou e parece que quer carimbar a sociedade. Quero aqui fazer o meu veemente repúdio à postagem que não tem desculpas do vereador desta casa, o Carlos, filho de um dos presidenciáveis. O que aconteceu na postagem dele ontem é um desrespeito ao Estado Democrático de Direito. E quero trazer à tona o que aconteceu também ontem, vereador Leonel Brizola Neto, lá na Praça Santos Penha. Quero lembrar que desde fevereiro de 2009, quando do meu primeiro ano de mandato como vereador nesta casa, nós fazemos na Praça Santos Penha, e o povo que me ouve daqui de dentro dessa casa, e também que me ouve de fora dessa casa, que me acompanha pela internet nesse momento, sabe do que estou falando, sabe da verdade de minhas falas. Desde fevereiro de 2009, nós ocupamos a Praça Santos Penha para fazer prestação de contas do nosso mandato, porque consideramos que isto é nossa obrigação. Consideramos que isso é nossa obrigação. Quando chegamos em tempo eleitoral, a gente ocupa de maneira mais sistêmica, ocupa mais fortemente. E no dia de ontem, os nossos companheiros militantes estavam lá na Praça Santos Penha, apareceram mais ou menos uns 40, 50, 80 pessoas do PSL,
do partido do tal vereador desta casa, o vereador Carlos, intimidaram os militantes que lá estavam, de diversas campanhas, e aí é que me vem a preocupação do fascismo que está batendo na porta da sociedade e que a gente precisa acordar. Se dirigiram aos militantes na Praça Santos Penha com palavras de desdém, dizendo: vocês são igual ratos, vocês são igual ratos, vocês são igual ratos. E é preciso a gente lembrar a Alemanha nazista. O ministro da propaganda de Hitler, Goebbels, ele ficava exibindo para a Alemanha filmes contra o povo judeu. Filmes e mais filmes, filmetes e mais filmetes. E aí, num determinado momento, ele passava uma colônia de ratos, 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 e dizia depois, concluindo o seu filme: os judeus são como esses ratos, eles se procriam igual a eles roubam igual a eles tiram a comida da mesa dos outros igual a eles, no momento de fome na Alemanha nazista. E aí justificou-se o nazismo, o fascismo, que tirou a vida e que levou ao Holocausto, e que nós jamais poderemos esquecer. Nós não somos ratos, senhores, senhoras, nós somos homens e mulheres que construímos o Estado democrático de direito. Isso aconteceu ontem, no mesmo momento em que o vereador desta casa, o senhor Carlos Bolsonaro, publicava nas redes sociais uma foto de um homem torturado, escrito em seu peito com a hashtag Ele Não, como que querendo referir-se certamente às pessoas que não acompanham a trajetória do candidato à presidência da república dele, como que sugerindo a tortura para aqueles que não caminham com ele. É a mesma prática nazista de Hitler, é a mesma prática nazista de Mussolini, é a mesma prática de Franco, é a mesma prática de Salazar. A única diferença é que esses não são nacionalistas, são os entreguistas, querem entregar o nosso país. Então é muita preocupação mesmo que a gente tem que ter. Então fica aqui o meu total e irrestrito repúdio a esta fala, que é uma farsa de uma fala de democracia, mas que de democracia não tem absolutamente nada. Quando eu me lembrei do ministro da propaganda de Hitler, eu tremi, por conta da comparação feita ontem na Praça Santos Penha, quando os partidários deste candidato à presidência da república disseram: vocês são igual a ratos. Eles me reportaram a Alemanha nazista, a Alemanha de Hitler, a Alemanha que produziu o Holocausto, a Alemanha que levou à morte, à câmara de gás, tantos homens e mulheres. Precisamos tomar cuidado com isso. Eu queria aqui fazer uma sugestão. Eu sou nessa casa membro da Comissão de Direitos Humanos. Eu sou nesta casa membro da Comissão de Direitos Humanos. A vereadora Tereza Berger é membro e presidenta da Comissão de Direitos Humanos. E o terceiro membro é o senhor Carlos Bolsonaro. Eu quero colocar neste plenário, que o Carlos Bolsonaro não merece estar na Comissão de Direitos Humanos. Quem está na Comissão de Direitos Humanos não pode estar lá infringindo regras básicas de civilidade, regras básicas de humanidade, convenções internacionais dos direitos humanos. Isso é crime inafiançável. Isso depõe contra o decoro parlamentar, isso depõe contra qualquer estrutura de humanidade que tenhamos. E nós precisamos dar conta disso. Não adianta nós nos alinharmos às narrativas que vêm depois daquela postagem, como que querendo justificar-se por ter colocado uma coisa ou inadvertidamente, ou não com a intenção que nós lemos que era a intenção de promover a tortura. Sabe por quê? Porque isso não é um fato isolado.
Isso não é um fato isolado. O irmão deste senhor vereador anda por aí, vestido a camisa do senhor Ustra, do torturador Ustra. Se fosse na Alemanha, colocando uma camisa de Hitler, estaria preso. Mas nós não podemos acreditar que a gente possa conviver com isso, porque aqui eu não estou falando exclusivamente dos meus companheiros que estavam na Praça Santos Penha, eu estou falando da humanidade, eu estou falando das pessoas que têm direito a um tratamento humano, e que portanto têm direito aos direitos humanos. Então eu quero aqui a destituição do vereador Carlos Bolsonaro da Comissão de Direitos Humanos. Eu quero a destituição do vereador Carlos Bolsonaro da Comissão de Direitos Humanos. Ele não é digno de lá estar, não é digno de lá estar. E portanto, vou apresentar requerimento à vereadora Tereza Berger, que é minha companheira de comissão, e caso isso não aconteça, em repúdio ao não acatamento da minha posição, eu vou apresentar minha carta de renúncia e vou sair da Comissão de Direitos Humanos, porque não posso coabitar num espaço para discutir direitos humanos, quando lá dentro tem um membro, vice-presidente da comissão, que avilta os direitos humanos e que de maneira ensandecida quer colocar fogo na sociedade, quando nós queremos pautar nossa vida pela humanidade, pela fraternidade, pela solidariedade, pelo respeito, pela humildade, pela simplicidade, pelas relações humanas. Então fica aqui o meu desabafo, nesta tarde de quinta-feira. Estou pedindo, solenemente, publicamente, concretamente, aqui do plenário da Câmara Municipal, aqui da tribuna da Câmara Municipal, aqui da tribuna que tem o nome de Marielle Franco, uma mulher que foi assassinada em 14 de março de 2018, assassinada cruelmente nessa cidade. Estou aqui desta tribuna dizendo, eu quero a destituição do vereador Carlos Bolsonaro da Comissão de Direitos Humanos. Se isso não se der, eu entrego a minha carta de renúncia e saio da Comissão de Direitos Humanos. Muito obrigado, senhores vereadores. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o nobre vereador Fernando William, que dispõe de 10 minutos. Bom, o que o vereador Raymond traz aqui como discussão é um tema que eu pessoalmente entendo que deveria estar sendo debatido, né, pela grande maioria dos vereadores, envolvendo esta Câmara de uma forma muito significativa. Ontem também, se eu não me engano, na Praça Santos Penha, enfim, em algum lugar, no metrô, né, quando uma mulher fazia a defesa do ato que será realizado aqui sábado próximo, a partir das 15 horas, né, com o nome Ele Não, foi tratada por determinados cidadãos, se é que pode ser chamado assim, né, como vaca e uma série de outras agressões. No domingo retrasado, nós vimos uma passeata, né, na Avenida Atlântica, com uma série de indivíduos vestidos com roupas militares, sem camisa, como se estivessem marchando e gritando o nome do candidato que disputa aí as eleições com possibilidade de vitória. Quando eu tratei hoje, né, da publicação que fiz nas redes sociais do tema levantado pelo vereador Carlos Bolsonaro, a violência com que, né, os adeptos dessa candidatura entram na sua rede social para ofensas é um negócio realmente assustador. Não há nenhum diálogo, não há nenhuma defesa minimamente, né, contextualizada, seja de que natureza for, né, para ofender, para agredir, né, para dizer você é um comunista safado, você, né, enfim, merece isso, merece aquilo outro, enfim. Nós realmente estamos passando por um momento de extrema radicalização e um momento de que cabeças que talvez em que o número de neurônios não seja tão grande porque cresceu o número de músculos, se imaginam na condição de impor suas, né, superficiais verdades a quem pensa,
A essas figuras eu quero dizer o seguinte: eu, pela idade, enfrentei a ditadura militar, né, e eram generais, e era o exército, nas Forças Armadas Brasileiras, e não tive nenhum medo, né? Enfrentei com todos os riscos que havia naquela época, não tenho medo. O medo que eu tenho, sinceramente, é que essa situação, ela resvale para uma crise de conflito social em que o país acabe pagando um preço extremamente elevado, né? Como aconteceu, por exemplo, no fascismo, como aconteceu no nazismo, como aconteceu em países que defenderam teorias como essa e concluíram, né, em situações de guerra, etc. e tal. Bom, falar com pessoas que não têm neurônios suficientes para entender o que você está dizendo é uma coisa sempre muito difícil, muito complicada. Mas assim, é bom que as pessoas entendam que nós estamos vivendo, né, a chamada terceira revolução industrial. Na primeira revolução industrial, já falei, culminou com a Revolução Francesa, né, com a, aliás, decapitação de praticamente todos os líderes da revolução, né, terminou com a assunção ao poder de Napoleão Bonaparte, que expandiu a concepção republicana para o resto da Europa, com várias e várias guerras, etc. e tal, até que o mundo se estabilizasse no sistema capitalista, mas um sistema capitalista onde não havia nenhuma legislação de proteção ao trabalhador, né? Era um liberalismo elevado à quinta essência. Veio a segunda revolução industrial, né, que inicialmente iniciada pelo Taylorismo, como era chamado, né, um novo modo de produção que aumentava a produção e, portanto, o ganho da mais-valia, né, do lucro em função do trabalho, né, do trabalhador. E isso fez com que a escala de produção aumentasse, né, e uma nova crise que se instalou logo após o Fordismo, junto ao Taylorismo, e a segunda revolução industrial, que provocou a primeira e a segunda grande guerra mundial. Mais uma vez, daí se estabeleceu o capitalismo no Ocidente, né, o comunismo real, entre aspas, no Oriente, e nós viemos até agora a chamada terceira revolução industrial, aonde a informática, a robótica, né, transforma completamente os meios de produção, fazendo com que haja um aumento na escala de produção imensa de determinados produtos que têm que ser colocados no mercado, o que provoca um enorme desemprego daqueles que não estão vinculados à tecnologia de informação ou que têm seus empregos extintos, né, pela tecnologia de informação. Isso gera uma crise, né, que é uma crise mundial. O desemprego hoje é um fenômeno mundial, né? Aqui no Brasil a gente sabe o que ele significa, né? Ontem, por exemplo, eu li uma informação que me chamou a atenção. Além do desemprego em massa no Brasil, além da informalidade em massa, além do número de pessoas inadimplentes em massa, 75% dos trabalhadores no Brasil ganham até 2 salários mínimos. 75% ganham menos de R$2.000 por mês. É evidente que, né, isso justifica o volume imenso de atividades comerciais que se perdem, com mais desemprego, né, que afetam a indústria, com mais desemprego. E o capital, naturalmente, né, quem tem capital vai tentar ganhar dinheiro de alguma maneira, manter sua taxa de lucro de alguma maneira. E com isso vai deslocando, né, o seu dinheiro para o mercado financeiro, e o mercado vai se fortalecendo de tal forma que o mercado vai ditando, né, as regras da sociedade. Né? É o mercado, por exemplo, que quando o Lula cresceu, né, cresceu a possibilidade do Lula ganhar a eleição, isso já lá atrás, na primeira eleição, né, o mercado fez com que a bolsa de valores caísse, o dólar subisse, né, até que o Lula trouxe o Meirelles, que havia ganho a eleição pelo PSDB de Goiás,
mas era o homem do mercado financeiro, tranquilizou o mercado e pôde governar durante 8 anos, né? Enfim, e agora nós vemos da mesma maneira, a eleição vai se aproximando, o candidato que é o candidato do mercado inicialmente, que era o Alckmin, não cresce nas pesquisas, né? O Bolsonaro é um candidato que a gente sabe, né, destemperado, agora aparentemente segue a orientação do Paulo Guedes, que é um ultraliberal, mas, né, os rentistas, né, os setores ligados, né, às finanças, aos bancos, etc. e tal, não têm confiança suficiente, né, porque já há algumas contradições entre o Paulo Guedes, que é confiável, né, o tal mercado financeiro, mas há conflitos, né, do Paulo Guedes em alguns setores, pelo menos com o Bolsonaro, né, e a candidatura que cresce, né, significativamente é a candidatura do PT, que é absolutamente inconfiável ao mercado. E o mercado, mais uma vez, aumenta o dólar, né, de forma impressionante, já ultrapassamos de longe a barreira limite, que era, né, dos R$4. Enfim, a Bolsa, né, sofrendo as consequências dessa maluquice. E no âmbito da sociedade, o que vem acontecendo é um radicalismo enorme, né? É um radicalismo de pessoas, muitas vezes até pobres. A gente vê, por exemplo, nas redes sociais de pessoas de comunidades pobres, né, pessoas que acreditam, não acreditam na política, como na democracia, como expectativa, como possibilidade de resolver seus problemas. Claro que eu acho que nós políticos deveríamos fazer algum grau de autocrítica, alguma coisa de errado nós temos feito nesses últimos anos para termos perdido tanto a confiança da sociedade. Mas, por outro lado, também, eu não creio, até porque vivi o período da ditadura militar e as pessoas não sabem, né? Uma coisa que é impressionante é o seguinte: a ditadura militar, né, vou contar uma história aqui que pouca gente sabe. Quando terminou a ditadura militar, alguém sabe quanto era a inflação no Brasil? Quando a inflação chega a 10%, por exemplo, no tempo da Dilma, 11%, né, a Dilma foi, né, taxada de... estava retornando para o processo eleitoral, inflacionário, o Brasil entraria em crise, etc. e tal. A ditadura, quando, né, acabou, quando o Figueiredo saiu pela porta dos fundos e não entregou o poder, né, ao Sarney, era 212%. Tanto que a década de 80 foi considerada a década perdida, porque todos os esforços de conter a inflação não davam certo, né? As reservas cambiais do Brasil eram de 35 bilhões, não davam contas, como agora na Argentina, para pagar, né, um ano de déficit internacional, déficit em dólar da economia brasileira. O setor financeiro começava a quebrar, principalmente por Coroa Brastel, Banco Delfim, Banco Boa Vista, uma série de outros bancos. Quebrou, né, o Banco de Habitação, que era um banco de financiamento do Estado, dando um prejuízo enorme na economia brasileira. Então, as pessoas, quando falam do regime militar, né, como eu ouço as pessoas dizendo assim: bom, eu tinha uma escola pública razoável, de bom nível, eu estudei na escola pública a minha vida inteira, eu nunca paguei escola, né, fui operado no Hospital Getúlio Vargas, né, os hospitais públicos funcionavam, mas isso funcionavam com Getúlio, funcionavam com Juscelino, funcionavam com Jango, né, e funcionaram durante um bom tempo no regime militar, e depois do regime militar também continuaram funcionando durante algum tempo, até que a crise instalada, né, pela chamada Terceira Revolução Industrial fez com que houvesse um conjunto de desordens no campo político e econômico que nós precisamos resolver, né, com o entendimento e a compreensão política e econômica, né? Eu, com toda sinceridade, alguns até acharão que eu estou aqui, eu não tenho nenhum problema, por exemplo, de que ganhe, né, a eleição um ultraliberal como o Amoedo. Me sentiria muito triste, né, ficaria muito chateado, etc. e tal, mas enfim, toca a vida, implanta-se, né, o regime liberal e vamos ver o resultado. Se daqui a algum tempo
acontecer o que aconteceu no Chile do Pinochet, ou acontecer o que está acontecendo na China, na Argentina do Macri, ou em outros países onde o liberalismo se impôs, nós vamos ter a oportunidade de demonstrar que é preciso uma alternativa, e essa alternativa surgirá. O que me preocupa, eu vou concluir dizendo isso, é o ambiente nazi-fascista, desrespeitoso, agressivo, violento, de algumas pessoas incentivadas por uma liderança despreparada, uma liderança que acha que vai resolver no grito, e, como diz o Ciro, à base de frases feitas, os grandes problemas nacionais. E, aliás, vejam os senhores como a coisa é, eu vou concluir dizendo isso, sinalizando com medidas que o Hugo Chávez e depois o Maduro adotaram na Venezuela, que foi aumentar o número de integrantes do Supremo, para que tivessem maioria no Supremo, convocar uma Assembleia Constituinte sem voto, para que tivessem essa Assembleia Nacional Constituinte passasse a ter o papel legislativo, ao contrário da Assembleia do Congresso eleito pela população, e o resultado final foi um regime que, claro, 80% da economia dependente do petróleo, etc. e tal, sinalizou de uma forma incorreta e, na minha opinião, teve as consequências de quem no quintal do Império Norte-Americano tenta adotar uma linha que contraria frontalmente o Império Norte-Americano. Mas, de qualquer forma, isso é autoritarismo. E eu sou contra, quero dizer aqui muito claramente, qualquer forma de autoritarismo. Eu acho que nós vamos resolver. Quem tem inteligência, quem tem número de neurônios adequados, quem é capaz de pensar, quem tem algum mínimo de conhecimento teórico sobre o que é cada uma dessas coisas, a teoria liberal de Adam Smith, Hayek, Mises, Milton Friedman, quem conhece a teoria keynesiana que nós defendemos hoje no PDT, quem conhece o marxismo, tem que colocar na mesa, discutir, colocar para a sociedade, tentar educar a sociedade para entender cada um desses valores e deixar que o povo decida. Acerte hoje, erre amanhã e vai se consolidando de uma forma educada, de uma forma consolidada, de uma forma cada vez com maior entendimento do que é a realidade e de como é que essas coisas se situam, e a democracia vai resolvendo os problemas da sociedade. Finalizo dizendo o seguinte, se alguém que imagina que vai me intimidar, como tentaram fazer nas redes sociais ou nas ruas, adianto de antemão que isso vai dar merda, entendeu? Porque não me intimidei com a ditadura, não vou me intimidar com esse blocozinho de débeis mentais que vivem marchando e achando que marchando e ofendendo vão impor a quem quer que seja o seu ponto de vista. Comigo não farão isso. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Babá, que dispõe de 10 minutos. Bem, inicialmente só para somar a situação dos absurdos do microditador Bolsonaro, e ele tem os micro do micro, que são os seus filhotes, que pensam que vão tomar conta desse país. Estão redondamente enganados, é certo? Mas o que eu queria colocar aqui, que eu acho que o deputado Paulo Pinheiro já até abordou, mas eu queria que fosse apresentado o vídeo, que finalmente a dona Márcia apareceu. Descobriu-se quem é a dona Márcia. Então eu vou pedir que o Pedro passe o vídeo de anteontem. Atenção, Garis, quem tem hérnia umbilical ou hérnia inguinal, também estamos fazendo o mutirão da hérnia. Então são 3 mutirões que nós estamos fazendo nos hospitais e temos 15 mil cirurgias para fazer até o final do ano, já contratada. Esse negócio da Globo dizer que a gente passa fila, isso é mentira. Nós temos 15 mil cirurgias contratadas, já fizemos 9 mil, faltam 6 mil para completar.
de tal maneira que tem vaga para todo mundo. Nós precisamos achar os idosos, as pessoas que precisam fazer a cirurgia. A inscrição se dá em todos os hospitais, também nas clínicas de saúde da família, mas se quiser saber algum detalhe, pode falar com a Márcia, que é a nossa companheira querida, que trabalha comigo há muitos anos, vai poder orientar qualquer dúvida que você tiver. Catarata, varize e também as hérnias. Valeu, gente. Obrigado. Bem, finalmente descobriu-se quem é a Dona Márcia. E a Dona Márcia, ela é funcionária da Conlurb. A mesma Conlurb que o prefeito Marcelo Crivella, que tinha 4 milhões votados aqui por esta casa, para resolver o problema que eu já denunciei anteriormente, dos péssimos sanitários, a situação interna que é dada aos companheiros garis e que não é resolvida, tá certo? E agora não é mais só catarata, agora é hérnia inguinal, né? Correto? E varize também, não é certo? E acho que o prefeito Crivella, inclusive, apesar de ter falado da Globo, ele já deveria reivindicar a música no Fantástico, como bem falou, porque é a terceira vez, né, deputado? Já poderia reivindicar a música no Fantástico, porque é a terceira vez que ele insiste em cometer esse crime, porque é um crime isso aí. E com certeza com o objetivo de beneficiar os seus candidatos, inclusive o seu filho. O que é lamentável, porque obviamente a Dona Márcia, que finalmente se descobriu quem é, está lá para quê? Está efetivamente para poder dar a indicação do filho do Crivella, o Crivelinha, né? Tá certo? Isso é um absurdo. Não podemos mais aceitar esse tipo de utilização da máquina pública para benefícios políticos. A cidade está aí, 300 obras paradas, Tribunal de Contas para cima da prefeitura, porque eles colocam que não há dinheiro para concluir obras, como nós fomos na comissão presidida pelo vereador Fernando William, tive a oportunidade de acompanhá-los lá na Avenida Brasil, está lá o caos instalado, e o prefeito Crivella fazendo, inclusive, isso o local onde ele está, é na direção da Conlurb. É bom ressaltar. Mais uma vez, utilizando-se prédios públicos, mas esta casa aqui, já por 2 vezes, votou contra o impeachment do Crivella. E essa, ele, quando sabe que tem sua maioria aqui, ele vai e insiste no mesmo erro que vocês tiveram a oportunidade de ver via esse vídeo que nos foi repassado. Portanto, senhores, companheiros trabalhadores e trabalhadoras, o que nós temos que perceber é que nesse período eleitoral, o prefeito, ao invés de estar tratando da situação da cidade, que é grave, está em campanha eleitoral para eleger o seu filho. Ele deve ter o outro candidato a deputado estadual da sua igreja, né? Utilizando-se, inclusive, a boa-fé da população, também para enriquecimento da cúpula da Igreja Universal, e ainda utiliza-se da prefeitura para transformar numa sucursal da Igreja Universal, porque é isso que ele está transformando. E alinhado a toda essa política conservadorismo, de conservadorismo do microditador Bolsonaro, né? Micro-Hitler também poderia se chamar. E essa situação não pode passar impune. Mas uma Câmara como essa, aonde o prefeito domina aqui os vereadores, não se pode esperar outra coisa que não seja a submissão da Câmara dos Vereadores ao prefeito Crivella, que, por sinal, vem sendo... A população odeia o Crivella. Isso ele tem que... Aonde a gente vai,
a reprovação do governo do Crivella é muito grande. E ele faz parte do mesmo joguinho do Pezão, do joguinho do Temer, um corte de verbas na saúde, na educação, e quando tem alguma verba, ele escolhe a dona Márcia para definir quem é que vai furar a fila do CISREG. Porque é ela que é a responsável, indicada pelo prefeito, para furar a fila do CISREG, onde tem pessoas praticamente morrendo, esperando uma cirurgia, mas se não procurar a dona Márcia e se não tiver seus interesses eleitorais garantidos para o filho do Crivella, aí a pessoa pode esquecer que não vai resolver o seu problema de rim, seja de hérnia inguinal, seja de varize, ou catarata. Ele entrega o poder de definição da fila do CISREG a essa senhora, que agora apareceu a tal dona Márcia. Por isso eu fiz questão de apresentar aqui o vídeo, onde aparece o prefeito Crivella fazendo esse ridículo papel, porque é um papel ridículo, de um prefeito dessa cidade, para poder, na verdade, furar a fila do CISREG, onde tem pessoas com 1 ano, 2 anos esperando a vez para serem atendidos no setor municipal de saúde. Mas ele vai chegar um momento que a situação dele vai ficar claramente exposta para a população. E finalizo aqui para conclamar todos, a população que está aqui. Nós queremos conclamar aqui para a Cinelândia no sábado, que é uma mobilização das mulheres, as mulheres que derrotaram Eduardo Cunha e agora estão no movimento Ele Não, ou seja, o microditador não, e vão aqui ocupar a Praça da Cinelândia, agora no sábado, a partir das 15 horas, e nós conclamamos não apenas as mulheres que estão encabeçando este ato do Ele Não, mas aos homens também que querem participar desse ato para colocar para fora o microditador, o micro-Hitler, que está querendo se assanhar a ser presidente desse país. Mas ele não. É o que as mulheres estão colocando a ele, como fizeram com Eduardo Cunha, que quem conseguiu a derrota do Eduardo Cunha na Câmara foi justamente as mulheres. E essas bravas mulheres agora estão conclamando a população para vir a Cinelândia no sábado às 15 horas para o Ele Não, microditador não, micro-Hitler não, e os seus filhotes também, que aí estão a divulgar a tortura, tá certo? Porque são saudosos da ditadura, mas também são saudosos de Pinochet. Muito obrigado. Com a palavra franqueado, o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Rocal, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, resolvi falar outra vez que hoje estou tão envergonhado. Eu estava sentado ali, imaginando, fazendo uma reflexão. Não está ninguém na casa hoje. Parece que realmente a gente não aprende, da mesma maneira que eu critico o Crivella, que não aprendemos nada. A casa está vazia, a gente tem a sensação que a sessão vai cair logo que abrir, né? E a gente precisa conversar de algumas coisas. Eu tenho tentado não entrar em assuntos nacionais, que a eleição está correndo lá fora. Essa discussão sobre a questão da colocação ontem pelo vereador Carlos, o partido, eu também não estou usando o microfone para falar sobre isso, porque a nossa bancada vai apresentar um documento aí, tão logo haja a sessão. Mas eu queria fazer só um detalhe, para depois falar sobre a apresentação do vereador Babá. A gente pensa que já ouviu todos os absurdos. O vereador Fernando Ilha aqui, fazendo uso dos seus cabelos brancos e com a quantidade de neurônios normais por baixo dos seus cabelos brancos, né? Essa história de neurônios é muito interessante. Eu tive um debate
com essas pessoas aqui há uns 6 anos atrás, e eu usei essa frase, que algumas pessoas querem usar mais os músculos do que os neurônios. E o cidadão que discutia comigo, era um deputado estadual na época, ele disse que não entendeu nada não, mas que ele era a favor dos músculos e menos dos neurônios. É inacreditável que a gente ainda ouça isso. O site aqui do Jornal o Globo publica uma informação muito interessante. O candidato a vice-presidente, o general Mourão, num debate, numa entidade fechada, disse a seguinte pérola, que é um absurdo o 13º salário e o abono de férias, que isso são jabuticabas brasileiras que precisam acabar. Imediatamente, o candidato a presidente da mesma chapa rebate o seu vice e diz que 13º está na Constituição e criticá-lo é uma ofensa a quem trabalha. Você vê que nem eles estão se entendendo, nem eles sabem o gosto da jabuticaba. É impressionante, porque é a todo momento. Me parece que essa prática de autodestruição é constante, é diária. Tanto na campanha eleitoral nacional, quanto aqui na cidade do Rio de Janeiro. O vereador Babá apresentou o vídeo e, para quem assistiu o vídeo, a imagem estava deitada, né? A gente não conseguiu ver o vídeo direito, porque acho que quem filmou ali é uma das pessoas na fila da catarata, não estava enxergando direito, filmou ao contrário, filmou de lado. As pessoas estavam todas ali pensando que era uma miragem, que todo mundo deitado aqui de lado, mas aquilo era realidade. E como disse o vereador, o assunto em relação ao prefeito, isso aqui parece uma diversão total, todo mundo está satisfeito aqui na casa, está todo mundo rindo, feliz da vida, tudo está maravilhoso, e isso está acontecendo aqui. Não tenha dúvida, não tenha a menor dúvida que o que foi mostrado há pouco pelo vereador Babá, o vídeo do prefeito Crivella, dentro da sede da Conlurb, falando como se fosse um feirão de automóveis, feirão de Acari. Ele ali estava no feirão das cirurgias de catarata, feirão das hérnias, feirão das cirurgias as cirurgias de varizes. Mas todo mundo aqui acha isso normal, né? Tudo aqui parece ser uma grande diversão. Os vereadores aqui que apoiam o governo acharam, por exemplo, que ele não era motivo nenhum o que ele fez. Esse vídeo aqui seria claramente uma mostra que ele não está respeitando absolutamente nada, a justiça não respeita nada. Mas esse é o clima que nós estamos vivendo. Eu às vezes fico reparando, eu sou uma pessoa muito fico parado olhando aqui o movimento dos vereadores, fico olhando a reação dos vereadores. Ninguém sente absolutamente mais nada, não sente vergonha de mais nada, né? Todo mundo viu aqui esse ano, o ano 2018 foi um ano que nós tivemos a discussão grande a respeito do governo municipal, seríssimas acusações aos erros cometidos, seríssimas acusações a essa casa em relação à maneira como os vereadores, por que os vereadores votam a favor do prefeito, o vereador se licencia, o vereador volta, ou seja, nada mais bate na consciência de boa parte dessas pessoas. Eu vejo aqui o cidadão, as sessões aqui na Câmara, muitas vezes parece que nós estamos num botequim ali na Lapa, todo mundo brincando, todo mundo rindo, assuntos seríssimos, ninguém quer ouvir mais ninguém, todo mundo já vem aqui com seu voto pronto. E isso é triste, senhores, isso é triste porque é por isso que nós estamos achincalhados aí fora, é por isso que a população acha que o sujeito sacando uma arma vai resolver todos os problemas do Brasil, é exatamente por isso. As casas legislativas não se dão ao respeito, as pessoas não entendem a cerimônia aqui de posse dos vereadores, já participei de muitas, as pessoas estão aqui para tomar posse, para receber autorização do Tribunal Regional Eleitoral, é uma brincadeira, as pessoas estão muito emocionadas, trazem seus familiares muito bem vestidos e tal, mas não entendem a responsabilidade que eles estão assumindo. Tudo isso de ruim que está acontecendo hoje com a população
Vocês imaginam o que acha a população do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, em relação à Câmara Municipal? Como é que é difícil dizer às pessoas que o nosso trabalho é importante? Como é que é difícil quando o sujeito reclama na rua? Todos nós andamos na rua, todos nós somos cobrados. Nós moramos na cidade, todos nós somos cobrados. Como é que vocês votaram isso? Como é que vocês fizeram uma coisa dessa? Como é que vocês... E as pessoas, o que as pessoas dizem? Eu pergunto, o que as pessoas dizem? Será que o caminho para responder às pessoas é arrumar um carguinho no governo? Para empurrar um paciente para dentro do hospital? Para arrumar uma vaga na creche para alguém pela janela? Eu no sábado pela manhã, eu participei de uma caminhada na Rocinha junto com um candidato a deputado estadual. Eu fiquei impressionado com a reação dos moradores da Rocinha. Impressionado. Com o que eles falam de Brasília, da Alerj, da Câmara Municipal. O que eles falam do prefeito. E o que eles entendem? Aí eu vejo campanhas eleitorais riquíssimas. Tem um candidato que faz campanha na Rocinha com mais de 300 pessoas distribuindo panfletos. E esse candidato vai explicar o quê? Ele, na época que se discutiu o teleférico da Rocinha, que a população era contra, ele ia defender isso. Eu vejo o cidadão defendendo no programa eleitoral coisas que ele não fez, que é mentira. É mentira. Portanto, senhores, me parece que as pessoas perderam realmente a esperança, mas estão partindo para o outro lado. Estão partindo para o outro lado. A maneira como a gente sobrevive aos problemas. Eu hoje passei por uma experiência de manhã. Eu fui procurar um paciente no Hospital Souza Aguiar. O paciente é um morador de rua que foi internado. Ele estava, e a direção do hospital me explicando a situação dele. Ele está internado no hospital há 2 dias. E aí algumas pessoas que o conhecem, da onde ele fica na rua, pediram para olhar o que aconteceu, que ele não está sendo atendido. Ele está sendo atendido. Ele estava num local onde cabem 20 pessoas, ele estava misturado com outras 45 pessoas. Ele era o 46º. Para achar o cidadão, teve que se fazer igual o Crivella fez aqui, mutirão da hérnia, teve que procurar pelo nome dele, para achar quem era o cidadão, porque nem a enfermagem conseguia saber se estava ou não internado ali. Um completo absurdo. Havia uma fila, eu nunca tinha visto isso, vi hoje no Souza Aguiar, uma fila de pacientes dentro da enfermaria, ao lado do posto de enfermagem, para receber a injeção e para receber o remédio para eles tomarem com sua própria água. E isso já não causa mais nenhum tipo de reação do cidadão, da família do cidadão e do profissional de saúde. Por que podia fazer a técnica de enfermagem, que ela estava com mais uma pessoa para atender 46 pessoas? Isso é normal. As pessoas perderam o poder de se indignar. Então, senhores, eu queria me dirigir a esses que perderam o poder de se indignar aqui dentro da casa. Porque nós ganhamos, todos os meses, um salário que não é ruim, para defender a cidade. Nós não ganhamos um salário que não é ruim para defender este prefeito ou outro prefeito. Portanto, eu queria só lembrar, esse episódio que nós vimos há pouco, em qualquer lugar sério do mundo, a opinião pública, os parlamentares, estariam envergonhados de ver um prefeito fazer isso que está aqui. E no Rio de Janeiro, parece que todo mundo já comeu a jabuticaba. Eu lamento profundamente essa sensação de ouvir e de ver como é que uma casa legislativa dessa está vivendo os momentos que vive hoje. Aqui, e é isso que eu queria encerrar, senhor presidente, aqui não é uma sala de diversões. Aqui não é um local em que a gente vem tomar uma cerveja e vai embora para casa. Isso aqui é um local onde a gente recebeu o voto para expressar nossas opiniões, fiscalizar o governo, propor algum tipo de legislação, mas não é para botar o bate-papo em dia. Muito obrigado.
A palavra continua franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até as 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador David Miranda, que dispõe de 20 minutos. Olá, boa tarde todos e todas aqui presentes no plenário. Boa tarde aos cidadãos e cidadãs que assistem à TV Câmara. Boa tarde àqueles que estão aí nos gabinetes e por um momento possam parar para escutar um pouco o que eu vou falar com vocês hoje. Ontem eu fiquei muito frustrado, com raiva. Vocês me viram caminhando de um lado para o outro no plenário. Eu sou um ser que hoje eu sou completamente apaixonado pela política, mas eu sempre sou um cara que foi apaixonado muito pela vida. E a situação que ontem me fez ficar daquele jeito foi porque eu recebi centenas de milhares de mensagens de LGBTs, de mulheres, de pessoas, cidadãs e cidadãs, não só do Rio de Janeiro, mas do país inteiro, fazendo uma crítica forte sobre o vereador Carlos Bolsonaro, sobre a postagem dele, sobre quão ofensiva aquela postagem foi, sobre como aquilo ali significou uma ameaça para tantas pessoas. Pessoas falaram para mim, descreveram por mensagem que tiveram ataque de pânico, olhando para aquela mensagem, porque tiveram memórias de coisas que passaram na vida. E quando a gente tem um fascista, uma pessoa que é um filhote, da ditadura, que como seu pai, que não tem memória do que foi, porque o nosso país não tem memória. Se o nosso país tivesse memória sobre o que foi a ditadura, o Bolsonaro, pai, teria sido caçado. O Bolsonaro, pai, não estaria mais como deputado federal, e muito menos concorrendo à presidência do país. Então hoje eu volto aqui a esse plenário para falar que eu continuo sendo o único vereador LGBT da cidade do Rio de Janeiro, e aquela frase dos pais que choram no chuveiro é uma frase diretamente para os pais LGBTs, que são aqueles que choram no chuveiro, segundo os fascistas. Eu volto aqui para dizer que eu resisto nesse lugar aqui, pelas trans, pelas travestis, que a sua maioria só conseguem sobreviver até os 35 anos. Eu resisto porque 90% delas, das travestis, se encontram na prostituição. Eu resisto pelas jovens LGBTs, que são expulsos de casa, mas não tem nenhum centro nas cidades para poder acolhê-los. Eu resisto pelas lésbicas que sofrem todos os dias estupro corretivo nesse país. Eu resisto pelos gays que tomam pauladas, que são assassinados, mesmo dentro das escolas, dentro das faculdades, como o Diego foi aqui no Fundão, e não encontraram resposta. Eu resisto e sigo seguindo uma voz que fala para mim, dentro das redes sociais, e que me encontra na rua, e que fala: você me representa, e me emociona por cada abraço que eu recebo, porque eu sei que é verdade, porque eu sei que a resistência que eu faço aqui, mesmo com a LGBTfobia que eu sofro, mesmo com a homofobia que eu sofro, eu resistindo nesse lugar aqui,
eu mostro que existe esperança para pessoas como a gente ocupar lugares como esse e terem voz forte para gritar forte que esse discurso que a família Bolsonaro faz é um discurso que está assassinando pessoas, é um discurso que incita a violência, é um discurso que incita a tortura, e é um discurso que tenta amedrontar todos aqueles que se levantam de forma democrática, de organização social, para estar no dia 29 agora nas ruas. E nós da bancada do PSOL e a bancada progressista dessa casa aqui, não iremos admitir, nós resistiremos, porque eu posso não estar sentado na cadeira de direitos humanos, mas a cadeira de direitos humanos é a raiz da luta que eu faço no meu dia a dia. E no momento que o pai dele foi esfaqueado, nós nos pronunciamos sobre essa barbárie, porque nós entendemos na raiz o que é lutar por direitos humanos. É a igualdade de direito para todos, é defender todos perante a lei. E existe uma lei, e essa casa aqui tem leis, e essa casa aqui formata leis, e o nosso país vive um momento que a gente precisa dar uma forma de resposta pelo parlamento. O parlamento hoje pode ser a chave do que a gente precisa dar de resposta. Nós não estamos vivendo numa era onde nós estamos tendo divisores de águas. Não são divisores de águas, não é um lado e o outro. Existe um lado que é a barbárie, existe um lado que é o fascismo, que é o novo fascismo, que prega o ódio às mulheres, os LGBTs, aos indígenas, aos negros e negras. E isso tem nome, isso tem família, e é a família Bolsonaro, é a família que está ali pregando ódio todos os dias. E agora, esse parlamento aqui, que é um parlamento de leis, tem que dar uma resposta no Conselho de Ética, tem que dar uma resposta de tirar ele da cadeira de direitos humanos, tem que dar uma resposta à nossa memória, aqueles que morreram na ditadura, aqueles que foram torturados, aqueles que sofreram e foram exilados, pela memória do Brizola, pela memória de todos aqueles que lutaram, pela memória daqueles que ainda hoje têm memória, que não deixam esquecer que a ditadura existiu, mas que eles passaram um pano por cima e a gente não teve uma transição. Nas escolas não se fala sobre isso, nas faculdades mal se fala sobre isso. Nós temos que ter memória sobre o que aconteceu. E figuras que exaltam torturadores, e figuras como o cara que está lá, Coronel Amêndola, que está ainda hoje como secretário da Ordem Pública, deveriam estar presos, não deveriam estar exercendo cargos públicos. O dia 29 chega com uma onda de organização popular. A movimentação que eles fazem é uma movimentação de terrorismo contra a população que se organiza nesse momento. Nós somos feitos de resistência. Nós somos aqueles que levantam. Nós somos as mulheres que se levantam e sofrem assédio, estupro, todos os dias nessa sociedade. Somos o pessoal da favela que, à base de tiro, sai para trabalhar. Somos os trabalhadores que são terceirizados o tempo todo. Nós somos os negros, os corpos que caem nas periferias. Somos os indígenas que são passados com tratores. Nós somos a resposta da democracia. Somos aqueles que levantam contra o grande fascismo dessa família. Somos, porque somos muito nesse país.
E eles podem achar que o movimentozinho deles de fascismo, de violência, vai calar a gente. Eles podem tentar, com ameaças, eles podem tentar calar a gente, mas o movimento ele cresce agora, antes das eleições. Mas ele vai muito além disso. Ele vai ser um movimento organizativo da população. E o recado está dado, família Bolsonaro. O recado está dado. Vocês não vão ser eleitos, e nessa casa aqui, nós vamos lutar. Nós vamos lutar para caçar o Carlos Bolsonaro. Porque, sabe qual é? Aqueles que o idolatram, torturadores, que não lembram da nossa história, não merecem estar na história da política desse país. Vocês vão ser condenados pela própria democracia. Não tendo utilizado todo o tempo pelo orador, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 9 minutos. Senhor presidente desta sessão, senhores vereadores e vereadoras, funcionários, eu subo a esta tribuna profundamente chocada com o que ocorreu e dizer aos senhores o seguinte: eu começo condenando o autor da iniciativa que deu origem a esta postagem, o senhor Ronaldo da Silva Nascimento. Esta postagem absurda de apologia à tortura e que imputa uma conduta extremamente agressiva a outras pessoas. Lamento profundamente a atitude do vereador Carlos Bolsonaro, quando ele republicou esta postagem, e eu sempre estarei atenta e protestarei contra qualquer tipo de violência, qualquer tipo de atitude que possa levar à agressão. Então, como eu já disse inicialmente, o nosso protesto em relação ao autor e o nosso profundo pesar em relação à atitude do vereador Carlos Bolsonaro. Ele está licenciado nesta casa, me parece que até o final do mês. Eu queria também esclarecer o seguinte: nem ele, nem ninguém, nenhum ser humano com um mínimo de bom senso poderia republicar uma postagem tão absurda, tão covarde e tão nojenta, eu até diria. Todas as postagens, como eu já disse, estimulando a violência, sempre terão o nosso repúdio. Por outro lado, eu também gostaria de esclarecer o seguinte: não cabe à Comissão de Direitos Humanos, aos membros da Comissão de Direitos Humanos, afastarem o vereador Carlos Bolsonaro da comissão. Por quê? Porque ele foi eleito pelo plenário. Somente o plenário poderá fazer isto.
Então, os membros não poderão, em hipótese alguma, tomar esta atitude, que isso fique muito claro. Por outro lado, senhor presidente, nós lamentamos profundamente, sabemos que pelo fato do vereador Carlos Bolsonaro se encontrar licenciado, ele, me parece que não poderá usar da tribuna, ou talvez possa retornar antes da licença, do final da licença. No entanto, ele deveria, quando ele fez a postagem dele, ele poderia usar esta postagem manifestando o seu protesto contra a violência. Jamais deixar fazer uma postagem dúbia, que eu acho que ninguém entendeu muito bem o que ele quis dizer. Então, nós aguardamos, a Comissão de Direitos Humanos aguarda uma posição, um pronunciamento nas redes sociais, sim, ou até nesta tribuna, se ele puder voltar, do vereador Carlos Bolsonaro, porque até o presente momento eu confesso aos senhores que vi apenas aquela publicação de uma forma muito triste, muito lamentável. Infeliz esta postagem do vereador Carlos Bolsonaro. E nós, defensores da democracia, jamais aceitaremos este tipo de posicionamento. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não tendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. De autoria do senhor vereador Raimon, requer a mesa diretora, na forma regimental, o arquivamento em definitivo do projeto de lei número 964 de 2011, de minha autoria, que inclui na lei 5242 de 2011, o Centro de Cultura e Cidadania Encontro dos Guerreiros. Senhores vereadores que aprovam, permanecem como estão. Aprovado. Esgotado a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única. Veto total, aposto... Esse primeiro aqui? Em tramitação especial, em regime de urgência, em discussão única, veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei complementar 144A de 2015, de autoria do vereador César Maia, que dispõe sobre a obrigatoriedade de destinar áreas para estacionamento de bicicletas e locais de grande afluxo do público e determinados locais privados, revoga a lei complementar municipal número 77, 28 de abril de 2005 e dá outras providências. Em discussão. Pela ordem, vereador César Maia. Peço adiamento por uma sessão. Proposto adiamento da discussão da matéria por uma sessão. Infelizmente não cabe mais, está esgotado o prazo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Matéria exige corte de maioria absoluta, votação nominal. Os vereadores estão reclamando que estão conseguindo votar. Eu pedi para que dê assistência técnica aqui.
Acho que está com problema na senha, presidente. Na hora de digitar a senha, acho que está dando um problema. Vereador Cláudio Castro, vamos proceder à votação nominal aqui, chamada nominal. Por favor. Deu problema no sistema de votação. Nós vamos fazer a chamada nominal. Como votam os senhores vereadores? Vereador Alexandre Esquerdo. Vereador, está sendo nominal, vereador. Vereador Alexandre Esquerdo. Como o senhor vota? Não, 1. Vereador Babá. Vereador Carlos Caiado. Não, 2. Vereador César Maia. Sim, 1. Vereador Chiquinho Brazão. Não está. Vereador Cláudio Castro. Não, 3. Vereador Daniel Martins. Não, 4. Vereador David Miranda. Eu já chamo o senhor, vereador, só um minutinho. Vereador David Miranda. Não, 5. Chamando outra vez, vereador César Maia, quer trocar o voto. Não, 6. Vereador Dr. Carlos Eduardo. Não, 7. Vereador Dr. Jairinho. Sim, 1. Vereador Dr. Jorge Manaia. Vereador Eliseu Kessler. Vereador Felipe Michel. Não, 8. Vereador Fernando William. Não, 9. Vereador Hinaldo Silva. Vereador Ítalo Ciba. Não, 10. Vereador Jair da Mendes Gomes. Não, 11. Vereador Jones Moura. Vereador Jorge Felipe. Sim. Sim, 2. Vereador Júnior da Lucinha. Vereador Leandro Lira. Sim, 3. Vereador Leonel Brizola. Não, 12. Vereadora Luciana Novaes não se encontra. Vereador Luiz Carlos Ramos Filho. Vereador Luiz Carlos Ramos. Sim. Não, 13. Vereador Marcelino da Almeida. Vereador Marcelo Siciliano. Não, 14. Vereador Marcelo Ará. Eu vou chamar de novo. Vereador Otônio de Paula. Vereador Paulo Pinheiro. Não, 15. Vereador Professor Célio Luparelli. Não, 16. Vereador Professor Adalmir. Não, 17. Vereador Rafael Aloysio Freitas. Não, 18. Vereador Raimon. Vereador Renato 5. Vereador Rocal. Não, 19. Vereadora Rosa Fernandes. Vereadora Tânia Bastos. Sim, 4. Vereador Tarcísio Mota. Não, 20. Vereadora Tereza Berger. Não, 21. Vereador Tiago Carribeiro. Não, 22. Vereador Tiãozinho do Jacaré. Vereador Ulisses Marins. Sim, 5. Vereador Val Ceasa. Não, 23.
Vereadora Vera Lins. Vereadora Verônica Costa. Vereador Wellington Dias. Não, 24. Vereador William Coelho está licenciado. Vereador Zico. Sim. Não. Não, 25. Vereador Zico Bacana. Sim. 6. Vereador Dr. João Ricardo não está presente. Fazendo a segunda chamada. Vereador Babá. Não, 26. Vereador Ulisses, o senhor quer trocar o voto? É não? Então, vereador Ulisses, não, 27. Vereador Chiquinho Brazão. Vereador Zico Bacana, quer retificar o voto? Então, também não. 28 não e 4 sim, por enquanto. Vereador Dr. Jorge Manaia. Vereador Eliseu Kessler. Vereador Inaldo Silva. Vereador Jones Moura. Vereador Júnior da Lucinha. Vereadora Luciana Novaes. Vereador Marcelino da Almeida. Não, 29. Vereador Marcelo Ará. Vereador Otônio de Paula. Vereador Raimon. Vereador Renato 5. Vereador Tiãozinho do Jacaré. O senhor vota sim ou não, vereador? Vota sim? Sim ou não, vereador? Não. 30. Vereadora Vera Lins. Vereadora Verônica Costa. Vereador William Coelho. E vereador Dr. João Ricardo. Votaram sim, 4 senhores vereadores, não 30. O veto está rejeitado. O projeto segue a promulgação. Então, retificando o voto do vereador Tiãozinho de não para sim. Então, passam a ser 5 votos favoráveis e 29 contrários. O veto está rejeitado, o projeto segue a promulgação. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de emenda à lei orgânica número 32, 2016, de autoria dos vereadores Renato 5 e Babá, que inclui o inciso 5º no artigo 401 da lei orgânica do município do Rio de Janeiro, estendendo o passe livre aos alunos de baixa renda de cursos pré-vestibulares. Pela ordem, vereador professor Rogério Rocal. Senhor presidente, solicito o adiamento da discussão por 3 sessões. Proposto de adiamento da discussão por 3 sessões. Senhores vereadores, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de lei 330 de 2017, de autoria do vereador Raimon, que dispõe sobre a regulamentação de depósitos para entidade representativa do comércio ambulante, com vista à construção e administração de depósito para armazenamento de mercadoria dos trabalhadores do comércio ambulante. A matéria está em votação. Para encaminhar a votação, professor Rogério Rocal. Senhor presidente, solicito o adiamento dessa matéria, da discussão dessa matéria por uma sessão. Proposto, da votação, perdão, por uma sessão. Por quantas sessões? Uma. Proposto o adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Em tramitação ordinária em primeira discussão. Em votação. Pela ordem. Projeto de Lei 1356/2015, de autoria do vereador Leonel Brizola, que toma por interesse histórico e cultural o Rio Carioca. Para encaminhar a votação, professor Rogério Rocal. Senhor presidente, solicito o adiamento da votação por uma sessão. Proposto o adiamento da votação por uma sessão. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A presença do conhecimento ao plenário de requerimento de autoria da Comissão de Educação, que requer a mesa diretora na forma regimental a inversão da ordem do dia, de forma que o projeto de lei 593/2017 sobre educação especial seja apreciado em primeira discussão, logo após o PLC 1356/2017. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Para a declaração de voto. Para a declaração de voto. Perdão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei número 593/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as políticas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva para alunos com deficiência e altas habilidades, superdotação da rede pública do Sistema Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores, em votação substitutivo de número 1. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Segue a redação do vencido. Passa a matéria seguinte. Para a declaração de voto. Para a declaração de voto, professor Rogério Rocal. Senhor presidente, nobres pares, hoje foi um grande dia. Senhor presidente, eu conversava agora com o vice-presidente da Comissão de Educação, professor Tarcísio Mota, e já estava sem esperança que setembro fosse acabar sem apreciação desse projeto de lei. Então, queria agradecer a todos os meus pares pela aprovação, estando aberta para a segunda discussão as emendas dos nobres parlamentares. Muito obrigado, senhor presidente. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei número 101/2017, de autoria dos vereadores Paulo Pinheiro, David Miranda, Leonel Brizola, Renato Cinco, Tarcísio Mota, Marielle Franco, que altera a redação do inciso 2º do artigo 33 da Lei número 691, de 24 de dezembro de 1984. Pendente parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para emitir o parecer, vereador Dr. Jairinho. Pela constitucionalidade. Parecer pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador Fernando William. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Nobre vereador Jair da Mendes Gomes. Para emitir o parecer. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Nobre vereador professor Célio Luparelli. Professor Célio Luparelli, para emitir o parecer. Favorável. Parecer favorável. Em discussão, pela ordem, vereador Dr. Jairinho. Adiamento da matéria por 4 sessões, presidente. Proposto adiamento da discussão por 4 sessões. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, solicitada a votação nominal. Pelos vereadores Tarcísio Mota, Leonel Brizola e Paulo Pinheiro.
Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Votaram sim 20 senhores vereadores, não 10, como vota o vereador Daniel Martins. Sim, 21. O requerimento foi aprovado. O projeto está adiado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em primeira discussão, o projeto de lei 404/2017, de autoria do vereador Jair da Mendes Gomes, que proíbe a venda de dispositivo microeletrônico, chips e aparelhos celulares pelo comércio ambulante no município do Rio de Janeiro. Pela ordem, o vereador Jair da Mendes Gomes. Peço adiamento para 4 sessões. Proposto o adiamento da discussão por 4 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei 1613, de autoria do vereador Atila Nunes, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os fornecedores de serviços prestados de forma contínua estenderem o benefício de novas promoções aos clientes pré-existentes. Pendente parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, para emitir o parecer, vereador Fernando William. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. De Defesa do Consumidor. Nobre vereador Leonel Brizola, para emitir parecer, por favor. Parecer favorável, senhor Parecer presidente. favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Vereador Jair da Mendes Gomes. Favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Orçamento, Fiscalização e Fiscalização Financeira. Nobre vereador Paulo Pinheiro. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças a esse projeto. Parecer favorável. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. A matéria exige quórum de maioria absoluta, votação nominal. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação.
Votaram sim 14 senhores vereadores, não um senhor vereador, não 2. 16 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar e tampouco para a continuidade dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca sessão ordinária para a próxima terça-feira às 14 horas. Está encerrada a sessão.